Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o programa Além da Prancheta. Então, se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você trabalha na construção civil, fica aqui comigo porque hoje o tema é: você precisa realizar a gestão de projetos. É algo que realmente tem que fazer parte do seu métier, tem que fazer parte da sua empresa, do seu negócio, do seu formato de negócio. Será que isso é tão importante assim? Você realmente precisa disso? Então, eu estou aqui para desvendar esse mistério, para ajudar as pessoas que ainda não sabem muito bem o que é gestão de projetos e também para entender se aquilo serve para elas e se elas estão no momento certo de aplicar a gestão de projetos no escritório, nos negócios delas, ok? Então, se você está aí no YouTube me vendo, se inscreva no meu canal porque diariamente eu posto conteúdos novos aqui relacionados à gestão de projetos e obras e eu te ensino como ser organizado e com isso conquistar clientes que te trazem clientes, ou seja, reconhecimento profissional. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar neste conteúdo. A questão é a seguinte: a primeira coisa que eu quero passar para você é o seguinte: você que está aqui no YouTube vai poder acompanhar as minhas anotações. Então, o que eu quero te dizer? A primeira coisa que eu quero te dizer e te mostrar é, para que a gente esteja na mesma página, para que fique muito claro, o que é gestão de projetos, certo? Afinal de contas, o que é isso? Tem muitas definições, você vai encontrar muita coisa aí no Google se você procurar, mas eu quero colocar aqui uma definição que eu acho importante, que eu vou até ler para você para ficar mais didático, ok? É o processo de planejamento, monitoramento e controle de um processo de desenvolvimento de desenhos técnicos, seja na área de arquitetura e também na área de engenharia, cuja meta é o alcance dos objetivos de prazo, custo e qualidade do projeto, com prazo determinado de entrega. Então, a gestão de projetos, eu já vou dar uma letra aqui que é muito importante sobre esse conteúdo, ela está diretamente ligada à dimensão do seu projeto. E a dimensão não é em metragens quadradas, não é quantos metros quadrados o seu projeto tem, mas sim qual é a quantidade de agentes envolvidos nesse projeto. A gente vai detalhar isso lá no final, então fica comigo porque você vai entender muito melhor o que eu quero dizer. Então, a gestão de projetos é justamente você ter o quê? Um objetivo específico, você tem um começo, um meio e um fim, ou seja, você sabe que você vai ter que ir até determinado ponto nesse processo, você tem que entregar aquilo numa determinada data, então tem prazo de validade. E você precisa atingir alguns objetivos de prazo, como eu acabei de falar, de custo, porque tem um custo pré-determinado para ser atingido, e de qualidade também. Então, para isso serve a gestão, para que você consiga conciliar todos esses pré-requisitos e entregar um processo coerente para o seu cliente dentro do que ele está imaginando que vai receber e você foi contratado para entregar, ok? E aí, quais são os benefícios de você gerar gestão, né? Então, vamos colocar aqui. Quais são os benefícios que você tem uma vez que você decide que você vai gerar gestão do seu processo de obra? Então, o primeiro benefício é a determinação de parâmetros. Então, você precisa determinar quais são os seus parâmetros de prazo, custo e qualidade. E como assim parâmetros? Você tem que determinar quais são as suas metas. Então, qual que é o meu parâmetro de prazo? Então, qual que é o prazo que eu vou pré-determinar que eu vou ter para desenvolver aquele projeto? Qual que é o meu deadline, que é um termo que a gente usa muito, qual que é a data limite para eu entregar esse processo? Qual que é o meu parâmetro de custo? Ou seja, eu tenho um budget a seguir, então através desse budget eu vou conseguir dizer assim, olha, o meu parâmetro de custo é 100 mil reais, é 10 mil reais, é 1 milhão de reais, eu não sei, vai depender do seu projeto. Então, esse é um parâmetro de custo. Qual que é o meu parâmetro de qualidade? Qual que é o tipo de projeto que eu pretendo receber como cliente, eu me colocando na posição de cliente agora, e eu vou exigir isso dos profissionais que eu estou contratando, e os profissionais somos nós, arquitetos e engenheiros. Será que eu quero um projeto mais detalhado, menos detalhado? Eu quero um projeto que vai até determinada fase? Eu quero um projeto com especificações de materiais ou eu não quero um projeto com especificações de materiais? Eu quero um projeto de engenharia com quantitativo de materiais ou não quero com quantitativo de materiais? Todos esses são parâmetros de qualidade no sentido dos entregáveis dos nossos processos. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de pacotes de documentos e pacotes de desenhos, né? Então, determinar este parâmetro faz parte do processo de gestão de projetos e é um dos motivos pelo qual você deveria fazer gestão de projetos, certo? O segundo item é dominar e controlar todo o processo. Uma vez que eu vou aplicar gestão no meu processo de projeto, o que eu vou fazer? Eu vou ter a chance de planejar.
E uma vez que eu tenho a chance de planejar, eu vou passar a ter muito mais controle do meu processo. Baseado na minha data limite, que é o meu deadline, eu vou realizar um planejamento físico. Esse planejamento físico vai determinar quando cada etapa daquele processo de projeto vai acontecer, qual é o período de cada etapa, quando que uma acaba e a outra termina, quais são as etapas que são interdependentes entre si. E aí vai ficar muito mais fácil de eu entender esse processo como um todo, eu vou dominar todo esse processo, podendo desta forma atender muito melhor o meu cliente. Porque o meu cliente vai chegar para mim e falar assim, não, Fernando, como é que está esse processo? Em que pé que nós estamos? Estamos indo dentro do planejado ou não estamos indo dentro do planejado? Se eu simplesmente tenho uma data limite de entrega, e aí eu vou dizer para o meu cliente, não, está tudo bem, está tudo sob controle e tudo mais, será que eu sei exatamente se está sob controle ou não, uma vez que eu não tenho gestão aplicada no meu processo de projeto? Se eu não tenho um cronograma físico, se eu não tenho um planejamento mínimo do que vai acontecer, será que eu consigo afirmar isso com propriedade para o meu cliente, a ponto de me comprometer? Então, uma vez que você tem esse planejamento e consegue seguir esse planejamento, você também evita uma série de coisas de correria, de picos de trabalho, de chegar no final, começar a catar cavaco, correr atrás do prejuízo, porque tem muita coisa para fazer ainda e a gente já está chegando no final. Então, dominar e controlar o processo é uma vantagem, um benefício de você aplicar gestão de projetos nos seus processos de projeto, tá? E o terceiro que eu quero destacar aqui, são muitos, tá? Mas eu quero destacar os principais, que eu entendo que são os principais, é a equalização técnica de todas as disciplinas. E aí eu estou dando um spoiler aqui, você vai entender um pouco mais no final. Mas a equalização técnica de todas as disciplinas quer dizer que o quê? Que todas as engenharias e a arquitetura estão falando a mesma língua, estão na mesma página. E daqui a pouco a gente vai entender como fazer a gestão de projetos nos seus processos de projeto, e você vai entender muito melhor essa questão dessa equalização técnica, ok? Então vamos lá. E o que acontece se você não fizer? Porque é uma opção, tá? Eu não entendo como uma opção, para mim não é uma opção. Aliás, muito pelo contrário, eu exijo isso, né? Uma vez que eu sou contratado ou sou cotado, alguma coisa assim, eu já exijo, já falo assim, olha, tem que ter a gestão de projetos envolvidas, tá? Eu não desenvolvo projetos sem um processo de gestão em paralelo. E aí o que acontece quando a gente não faz isso? Já coloquei aqui nas notas para você que está no Google, tá? No YouTube, desculpa. Então a primeira coisa é o seguinte, existe uma grande possibilidade de atraso no seu processo de projeto. Esse é o primeiro item, é o item um dos mais importantes aqui, porque é o mais fácil de acontecer, tá? Então uma grande possibilidade de atraso no seu processo de projeto. Por quê? Porque o que tende a acontecer é que você só vai perceber que você está atrasado quando não dá tempo de voltar atrás. Por quê? Porque uma vez que a gente não tem um planejamento, a gente não tem para o que olhar durante o processo de execução do seu projeto e você não consegue medir, porque como é que a gente mede alguma coisa? Quando a gente compara uma coisa com a outra. Como é que você sabe se uma coisa é cara ou barata? Quando você tem um outro preço de referência, você consegue dizer, isso é mais baixo, então é barato, isso é mais caro, então isso é mais alto, então é mais caro. Então, se você não tem parâmetro de comparação, se você não consegue comparar um dado com o outro, fica muito difícil de você dizer, olha, estou atrasado, estou adiantado. Pode ter um achismo aqui, né? Eu previ 3 meses de projeto, nós estamos há 45 dias projetando e eu entendo aqui que a quantidade de desenhos que foram contratadas estão na metade. Você consegue ter um feeling em cima disso, mas não é preciso, não é exato, e aí fica muito difícil de você garantir aquilo. Agora, uma vez que você tem um planejamento, você acompanha ele semanalmente, você consegue dizer, estamos saindo do trilho, não estamos saindo do trilho. E a correção, quando você tem a chance de realizar correções na trajetória, semanalmente, periodicamente, em espaços curtos de tempo, você corrigir ela propriamente dita e conseguir trazer isso para um sucesso de correção, é muito mais fácil do que se você for fazer isso lá na frente. Se você deixar para corrigir o seu processo de projeto lá na frente, o que vai acontecer é que provavelmente já é tarde demais. E ou você vai ter que virar 24 horas trabalhando para poder recuperar aquele tempo perdido, ou você realmente não vai conseguir recuperar ele. Então fique muito ligado, porque sem o planejamento vai ficar muito mais difícil, tá? E aí, tem as variações de custo. Então vamos lá, outra coisa que pode acontecer se você não tiver gestão. A variação de custo pode ser grande. Por quê? Porque uma vez que você não sabia exatamente quais são as pessoas que você tem que contratar para desenvolver aquele projeto, e quais são as pessoas, eu quero dizer as engenharias, se você é arquiteto está gerindo esse processo, se você é engenheiro está gerindo esse processo, a arquitetura,
o paisagismo, existem investigações que a gente tem que contratar durante o processo de projeto, como sondagem de terreno para os projetos de fundações, levantamento planimétrico para arquitetura, entre outras coisas. Se você estiver lidando com um terreno que está numa área de proteção ambiental, você provavelmente vai ter que contratar um processo de aprovação de ambiental. Se você tem que aprovar esse projeto numa prefeitura municipal, talvez você tenha que contratar de fora um consultor que vai te auxiliar nesse processo de aprovação. Então, existem vários agentes, além dos desenhistas, dos projetistas propriamente ditos, que fazem parte de um processo de projeto. E se você não sabe quais são esses caras, o que vai acontecer é que no meio do caminho você vai falar assim: tô aqui desenvolvendo a minha arquitetura e tal, não sei o quê. Tem uma árvore no terreno que eu não sabia que existia porque eu não apliquei um processo de gestão investigativo, no sentido de entender qual é o escopo do trabalho, de entender quais são os desafios que eu tenho pela frente. E agora, cliente, é o seguinte, eu tenho que contratar um consultor aqui para fazer uma aprovação ambiental. Nós vamos ter que, não sei se tirar essa árvore se for possível, se replantar ela, fazer um transplante para outro lugar, se nós vamos retirá-la e fazer uma compensação numa outra área de não sei quantas mil unidades. Enfim, existem vários formatos para a parte ambiental. E aí o seu cliente vai falar assim: mas como que você não sabia disso? Mas olha, isso daqui não está dentro do budget, eu não sabia que eu ia ter que gastar esse dinheiro, agora são mais 15 mil reais, 20 mil reais que eu não sabia que eu ia ter que gastar. Então você entende que quando não há um processo de gestão e que há um planejamento inicial, uma investigação de todas as condições do seu processo de projeto, do imóvel, as condições do cliente, as condições das vontades deles, da necessidade do cliente, fica muito difícil de você prever isso antes e você vai ter problema de alterações de custo durante o processo de projeto, certo? Então, variações de custo é uma outra coisa que pode acontecer quando você não tem aplicação de gestão. Outra coisa é problemas de qualidade. Então, qualidade em que sentido? Qualidade dos desenhos técnicos, qualidade no sentido de qual é o tamanho do pacote de desenhos que eu vou entregar, qual é o nível de informação que eu vou aplicar nesse pacote de desenhos. Então, tudo isso tem a ver com a qualidade. Vai ter quantitativo, não vai ter quantitativo, vai ter memorial descritivo, vai ter memorial de acabamentos, no caso da arquitetura. Como é que vai ser entregue o projeto de elétrica? Vai ter lá unifilar, eu vou ter a hidráulica, vai ter as isométricas, não vai ter. Tudo isso tem a ver com a qualidade. E cada profissional trabalha de um jeito. Existem coisas que são básicas, que todo mundo faz, mas é importante você investigar quem está sendo contratado. Isso faz parte de um processo de gestão, tá, desse projeto. Então, independente de você, por isso que eu digo, o gestor de projetos, ele não tem que necessariamente ser engenheiro, ele não tem que necessariamente ser arquiteto e vou te dizer que ele não tem que ser da área. Se ele for um administrador que se especializou em gestão de projetos, ele pode puxar um arquiteto e um engenheiro com ele para a parte técnica e gerir todo o processo. Por quê? Porque ele vai conseguir puxar dessas pessoas as questões técnicas e vai conseguir organizar todo esse processo. Então nós estamos falando de gerenciamento. São conhecimentos, técnicas, metodologia, ferramentas gerenciais que você precisa entender para que em paralelo à sua parte técnica, que provavelmente você executa nos seus projetos, você vai ter que fazer, ok? Vamos seguir em frente porque temos também a questão de incompatibilidade de projetos das disciplinas. E eu vou grifar esse negócio aqui, não sei se eu vou conseguir aqui no bloco de notas, mas eu vou tentar, não vou conseguir. Mas eu vou deixar aqui, ó, grifado, incompatibilidade entre disciplinas. Então, o que quer dizer isso daqui? Para mim, é uma das coisas que as pessoas mais falham, mais esquecem dessa necessidade e é onde os maiores prejuízos podem ser gerados, tá? Então, quando a gente chegar no ponto do como, que nós vamos chegar daqui a pouco, você vai entender exatamente isso, mas se as disciplinas não estiverem na mesma página do projeto, falando a mesma língua, não estiverem completamente sincronizadas, você vai ter problemas sérios na sua obra. E aí é onde a gente começa o quê? Os problemas da falta de gestão no processo de projeto começam a extrapolar o processo de projeto e começam a gerar problemas lá na etapa de obra, certo? Depois a gente tem os erros de orçamentação e cronograma físico. Dependendo da qualidade do projeto que você vai entregar, do pacote de desenhos que vai ser entregue por todas as disciplinas para quem vai executar essa obra, você pode ter uma orçamentação errada, você pode ter a confecção de um cronograma físico de obra errado,
Por quê? Porque faltaram informações, ou porque um projeto dizia um pacote de desenhos de engenharia dizia uma coisa, o outro pacote de desenhos de engenharia dizia outra, e a arquitetura dizia outra, porque houve, como eu mencionei no item anterior, incompatibilidade entre os projetos, entre os pacotes de desenho, entre os desenhos técnicos. Tá? A questão de garantia de atraso na obra. Então, o que eu quero dizer com garantia de atraso na obra? Se você não tiver um processo de projeto coeso e um pacote de desenhos que converse entre si no final desse processo de projeto, eu te garanto que a sua obra vai atrasar. Sabe por quê? Porque uma obra ela já atrasa por problemas naturais da obra. Por mais que você fique em cima, você sempre tem que trabalhar com uma margenzinha de segurança, porque não tem como você controlar a chuva, não tem como você controlar a greve de funcionária, não tem como você controlar uma série de imprevistos dentro de um processo de obra. E aí você imagina somar tudo isso a um projeto não coeso, um pacote de desenhos que não conversa entre si, lá para quem está tocando essa obra. É garantia de atraso, é garantia de problema. É garantia do quê? De desperdício de material. Você vai fazer coisa que vai ter que ser demolida e vai ter que ser feita de novo. Isso é prejuízo financeiro, vai extrapolar os custos, certo? E aí vai rolar uma grande insatisfação do seu cliente, tá? Então é tudo que a gente não quer, é a insatisfação do nosso cliente, ok? Então, tudo isso são exemplos do que pode acontecer caso você não tenha gestão. Mas eu ainda vou chegar no ponto em te dizer se você realmente precisa de gestão ou não. Tudo isso que eu estou aqui te dizendo é para um caso específico, então fica aqui até o final porque você vai entender qual é esse caso específico onde eu recomendo e fortemente recomendo que você tenha gestão nos seus processos de projeto, ok? Então, seguindo em frente, e antes da gente chegar no como, eu quero te contar só uma coisa para você entender a gravidade dessa questão. Eu trabalhei numa empresa em que a gente fazia grandes obras. O que são grandes obras? São obras de milhões de reais. São obras de dezenas de milhares de metros quadrados. 4 mil metros quadrados, 6 mil metros quadrados, 10 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados. E eu fazia parte de uma equipe que desenvolveu todos os projetos, tá? Então, como arquiteto, fazendo parte de uma equipe, e a gente fazia todo o gerenciamento, né, desse processo de projeto, e houve uma incompatibilidade de projetos, ou seja, a arquitetura dizia uma coisa e a locação, que é um dos projetos que são necessários para que uma obra se inicie, a locação da obra estava incompatível com a arquitetura. Então existia uma diferença entre levantamento planimétrico, projeto de implantação e planta de locação. Então, 3 desenhos diferentes. O que aconteceu? A pessoa que foi contratada para alocar essa obra, para poder começar a bater as estacas de fundação, ela alocou essa obra mais ou menos uns 20 e poucos metros diferente de onde ela deveria locar. Era um terreno super grande, uma dificuldade muito grande, porque é um terreno que... Sabe aqueles terrenos que estão no meio do nada? Não é um lote urbano, que você tem um muro aqui, outro muro aqui, as coisas são muito mais fáceis de enxergar. Imagina um terreno que não tem nada em volta. Então tem aqueles piquetes lá e tal, enfim. E aí, quando começaram a bater estaca, não perceberam que estava errado. Quando foram perceber? Depois de algumas semanas. E sabe o que acontece depois de algumas semanas numa obra grande? Muita coisa acontece. E 160 estacas foram batidas erradas. 160 estacas foram batidas erradas até a pessoa perceber, até o encarregado, o engenheiro de obra perceber. E o pior, estava errado de um jeito que estava invadindo um recuo. Então você imagina o seguinte, você imagina você invadir um recuo que a prefeitura depois não vai te dar o habite daquela obra, daquela construção. Então imagina o prejuízo que isso pode causar para uma empresa de gerenciamento de obras. E por que isso? Porque houve um erro nosso, um erro do escritório de arquitetura que estava gerenciando o processo de projeto que não fez uma compatibilização de projeto bem feita. Então, veja só como os problemas fazem a gente crescer. Depois disso, aquele prejuízo não foi meu, eu trabalhava para aquela empresa teve que pagar esse prejuízo para o cliente. Era uma fábrica de latas muito grande, acho que eram 18 mil metros quadrados, e foi ali em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e era a fábrica de latas que ia servir a cervejaria Petrópolis, então eles são muito próximos ali, na mesma rodovia, muito próximos um do outro.
e era a fusão de uma empresa americana com uma empresa brasileira. Então, era muito dinheiro envolvido. Então, olha, prejuízo financeiro, prejuízo de cronograma físico absurdo, porque imagina, você tem que desfazer tudo aquilo, tem coisa que não dá para desfazer. A gente teve problema para bater algumas estacas depois, porque o que tinha sido feito antes atrapalhava o processo. Enfim, foi um problemaço, um problemaço. E eu, graças a Deus, pude aprender com esse problema sem ter os meus prejuízos diretos, certo? Isso foi um problema de equipe, enfim. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas a questão é que quem teve o maior prejuízo foi a própria empresa. Então, presta atenção de como uma compatibilização de projetos, que faz parte do processo de gestão de projetos, ela pode interferir no sucesso ou no fracasso de uma obra e no sucesso ou no fracasso da sua relação com o seu cliente. Ok? Então vamos lá, como é que a gente faz isso daqui? Primeiro item 1, programa de necessidades, tá? Então como é que você vai aplicar a gestão no seu processo de projeto? Qual que é o seu papel em paralelo ao desenvolvimento dos desenhos técnicos? E aqui, assim, é um apanhado geral para que você tenha uma noção de qual é esse passo a passo, tá? Então a primeira coisa é programa de necessidades. Você precisa desenvolver um programa de necessidades, você precisa coletar essas informações com o seu cliente para que você saiba exatamente o que vai ser projetado. E isso vai automaticamente definir o quê? Vai definir o seu escopo, tá? E não só o seu, mas o escopo de todas as outras disciplinas. Então é importante que você defina o escopo de todas as disciplinas. E o que é o escopo das disciplinas? É exatamente o que elas vão entregar em matéria de quantos metros quadrados tem aquele projeto, quais são as demandas daquele projeto que vem do programa de necessidades, quais são os equipamentos envolvidos, quais são as cargas envolvidas para a parte de engenharia. Aí depois tem as investigações para saber como é aquele solo para que a gente consiga fazer os projetos de fundações. Tem o levantamento planimétrico para entender como é aquele terreno, as características daquele terreno. Precisa de terraplenagem, não precisa de terraplenagem? O terreno é plano, não é? E aí a arquitetura pode atuar já com levantamento planimétrico ou vai ter que fazer um processo em paralelo junto com terraplenagem. E aí já começam as compatibilizações, porque a arquitetura vai desenvolver o estudo dela em cima do projeto de terraplenagem, que a arquitetura já passou todas as demandas. Então, se não há uma compatibilização muito boa desses cortes e aterros, eu posso projetar minha arquitetura numa área maior do que eu tenho disponível lá, por conta dos cortes e aterros. Então, perceba que logo no início a gente já tem compatibilização e sem a gestão fica muito difícil de fazer essa compatibilização. Depois disso, a gente tem o quê? Então, eu fui lá, fiz o programa de necessidades com o meu cliente, já sei exatamente o que eu tenho que projetar, né? O que nós temos que projetar, e eu já fui lá e já defini os escopos de todas as disciplinas, ok? Aí eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Vou fazer a apresentação da proposta. A apresentação de propostas de fechamento de contratos. Então, quem serão esses agentes? Quem vai desenvolver engenharia estrutural? Quem vai desenvolver engenharia de fundações? Quem vai desenvolver engenharia de instalações? De repente, por exemplo, esses projetos grandes que eu fazia, tinha lá uma empresa só de projetos de cobertura. Aí depois tinha uma empresa só de projetos de pavimentação. Então você tem que entender quais são os agentes necessários para o seu tipo de projeto, para que você consiga reunir esses agentes, saber exatamente, cotar com 2 ou 3 parceiros aí de cada tipo de projeto para que você consiga reunir esse time e realmente contratar esse time baseado nas informações de programa de necessidades e de escopo, tá? Aí tem gente que vai falar assim, mas Fernando, não é melhor eu desenvolver toda a arquitetura, passar da etapa de estudo preliminar e ir até a etapa de projeto executivo, e aí depois, na verdade, de anteprojeto, e aí antes de entrar no projeto executivo eu vou lá e contrato as disciplinas? Eu já fiz muito assim. Só que eu tive muito retrabalho fazendo assim. Então eu prefiro hoje chegar para o meu cliente e falar assim, olha, nós vamos precisar desses caras. Então já vamos cotar e vamos fechar um pacote, um time inteiro, completo. Por quê? Porque esse time pode me ajudar no meu estudo. Esse time pode me ajudar no meu anteprojeto. Uma vez que eu tenho um estudo preliminar pronto e aprovado pelo cliente, ou pelo menos uma sinalização de aprovação, olha, isso daqui está 90% pronto, eu já mando essa base para as engenharias, vai dando uma olhada aí, já vai desenvolvendo a parte de instalações, já vai desenvolvendo a parte de fundações. O que eu tenho que me preocupar aqui? Fiz um pré-dimensionamento de pilares, os pilares vão ser 40 por 40, tá batendo, não tá batendo, tem que ser maior, tem que ser menor. Então, quando você chega na etapa de executivo, primeiro, esses caras já estão muito mais familiarizados com o projeto, então isso vai adiantar muito essa transição.
E segundo, você já tem um projeto muito mais coerente com o que vai ser desenvolvido em matéria de desenho técnico para a obra. Então, olha as vantagens que existem nesse processo feito dessa maneira, tá? E a gente tem o quê? Reunião de kick-off. Então, o que é a reunião de kick-off? Então, kick-off é uma reunião de start, né? De saída, onde as coisas vão começar. Então, reunião de kick-off. O que é a reunião de kick-off? A apresentação do programa de necessidades e a apresentação do cronograma, certo? Quando você vai fazer a apresentação de proposta, quando você vai se reunir com esses agentes e vai definir escopo e tudo mais, você já vai conversar sobre prazo. Então, ó, amigão, quanto tempo você acha que você leva para fazer esse projeto? Quanto tempo você acha que você leva para a gente desenvolver todos esses desenhos? E já vai começando a colher informações. Por quê? Porque você tem que criar um cronograma. E na reunião de kick-off, que é essa reunião de start, você vai fazer o quê? Você vai apresentar o programa de necessidades completo, vai apresentar o seu projeto, então aqui também, e a apresentação do cronograma. Por quê? Porque é uma reunião de start. A partir do momento que você fez o kick-off, todo mundo começa a trabalhar. Então, esse cronograma tem que estar pronto. E aí você vai lá, esse é o mínimo, tá? É o mínimo que você tem que levar para uma reunião dessa. Olha, tá aqui o estudo preliminar, todo pronto, todo o pacote de desenhos de estudo preliminar, as bases para vocês poderem desenvolver a parte de engenharia. Se você for um arquiteto, se você for um engenheiro, o arquiteto tem que trazer essa informação e você, na posição de gestor, vai ter que trazer o quê? O cronograma para as engenharias para a fase de projeto executivo. E aí nós temos o quê? O desenvolvimento do projeto de arquitetura até a etapa de anteprojeto ou pré-executiva. E depende muito do que você faz, de como você faz, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter o quê? O quinto item, desenvolvimento do projeto de arquitetura até a etapa de anteprojeto e pré-executivo, tá? Então, uma vez que o quê? Que eu já tenho os meus agentes contratados. Eles não vão entrar em ação neste momento, eles vão fazer um acompanhamento em paralelo das minhas etapas de projeto executivo, das minhas etapas de estudo preliminar e da minha etapa de anteprojeto, tá? Eles vão fazer um acompanhamento em paralelo, vão me dar conselhos, vão visualizar esse processo de projeto, visualizar os desenhos técnicos para que eles possam me dar orientações prévias para que eu possa desenvolver um anteprojeto muito mais redondo, tá? E aí eu vou desenvolver. Então, desenvolvimento do projeto de arquitetura até a etapa de anteprojeto ou pré-executivo, dependendo do seu formato de trabalho aí, tá? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter a aprovação do cliente. A aprovação do cliente, ela é fundamental. Porque uma vez que o cliente ainda não aprovou meu anteprojeto, não tem como eu entrar em executivo. Como é que eu vou fazer desenhos técnicos de execução, todo detalhamento do projeto, se eu não tenho certeza que aquilo está atendendo às necessidades e às vontades do meu cliente? Certo? Então, o meu cliente tem que aprovar sim. E aí a gente vai vir aqui e vai dar o start nas engenharias, no meu caso, que sou arquiteto, mas se você for engenheiro, você vai dar um start nas outras engenharias, né? De repente você é engenheiro e está fazendo o processo de gestão, mas tem uma arquitetura que está sendo desenvolvida por outro escritório. Neste momento você aprovou, o cliente aprovou o anteprojeto ou pré-executivo, você vai para a etapa de executivo, tá? Então você vai dar a liberação de start para as engenharias começam a trabalhar, elas vão receber uma base da arquitetura e vão começar a fazer lançamento de formas, vão começar a fazer lançamentos de instalações, e aí o projeto executivo propriamente dito começa, e é aí que mora a maior necessidade de gestão, tá? Não que antes você não precise de gestão, precisa sim, mas agora no executivo você precisa estar muito mais debruçado. Você gestor, seja você um gestor independente que está fazendo só a parte de gestão desse processo, seja você um arquiteto que está desenvolvendo o projeto técnico de arquitetura e está gerindo o processo, seja você um engenheiro que está desenvolvendo o projeto técnico de engenharia e está gerindo o processo, tá? Esse start, ele quer dizer o quê? Quer dizer que daqui para frente você tem que estar muito mais atento. Por quê? Porque a comunicação e a troca de informações entre todas essas disciplinas, ela vai começar a ficar muito mais intensa, e aí você tem que estar muito mais em cima do processo para que as coisas não saiam dos trilhos, tá? E aí você vai ter o quê? Aquela etapa que eu falei lá em cima, que para mim é a mais importante do processo, sem tirar a importância das outras. Compatibilização de projeto a cada etapa. Então, é aqui que mora o maior fruto da gestão de projetos, na minha opinião. Existe alguém que pode ser você gestor, pode ser um dos escritórios que foram contratados, um dos escritórios técnicos, ou se você faz parte de um deles, pode ser você também. Então, compatibilização de projetos. A cada revisão, a cada avanço, a cada vez que a gente amplia mais a escala de um projeto, a gente vai ter uma compatibilização. Então, a cada vez que a gente se aprofunda mais,
que a gente detalha mais, coloca mais informações dentro de um desenho técnico, a gente vai fazer compatibilização. Então isso é fundamental. Se você puder levar alguma coisa desse conteúdo, leve isso com você, tá? Então vão ser feitas várias compatibilizações durante todo o processo e aí vamos chegar no último item, que é a entrega final dos pacotes de desenhos técnicos, ok? Então aí você tem um processo de projeto completo, coeso. Esses 9 passos são 9 passos básicos, tem muita coisa nesse inteirinho aqui, mas isso daqui é o básico, é o mais importante. Se você conseguir fazer isso daqui, você já vai estar muito à frente da maioria das empresas, dos escritórios, dos profissionais de arquitetura e engenharia em processos de gestão de projetos, ok? E aí, para a gente finalizar aqui, e se você já está gostando disso daqui, se você curtiu o que eu falei até agora, deixa o seu like aqui embaixo, encaminha isso para alguém que você conhece, confia e que você se importa, porque essa pessoa pode usufruir desse conhecimento, pode ser um parceiro seu de trabalho que pode se dar muito bem e vocês dois podem se dar muito bem com esse tipo de informação. Então encaminha para essa pessoa para que ela possa ter acesso a esse vídeo também. E se você não está inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like aqui para eu entender se o que eu estou falando faz sentido para você, ok? Também se quiser comentar, fica à vontade de tirar uma dúvida, fazer algum comentário, faltou isso, faltou aquilo, ou olha, estou aplicando aqui, depois que você aplicar, ou qualquer dúvida que você tiver, coloca nos comentários que eu vou responder todos, ok? E agora, uma vez que você sabe o que é a gestão de projetos, você sabe como fazer a gestão de projetos, eu tenho que te dizer o quê? Por que você deve fazer gestão de projetos? E aí tem a ver com a questão que eu falei no começo. Será que é para você? Será que é para o seu tipo de projeto? Então vamos sanar essa dúvida aqui agora, certo? Então o primeiro item é por quê? Então por quê? Para atingir os objetivos de prazo, custo, qualidade, a gente já falou isso no começo, certo? Então a gestão serve para isso. Ela serve também para atender o seu cliente da forma que ele te contratou. Afinal de contas, ele tem várias exigências que, no caso de você não ter gestão de projetos, vai ficar muito difícil de você controlar todo esse processo e atender todas essas exigências. E também para possibilitar a otimização do processo de projeto. Se você não tem um planejamento, você não tem comparação entre o que está acontecendo e o que foi planejado e você não consegue otimizar esse processo ou minimamente fazer ele acontecer como deveria acontecer para atingir os objetivos de prazo, custo, qualidade através desse planejamento, tá bom? E aí, mas quando você precisa de gestão? E aí que está aquela cerejinha do bolo, aquele final que eu prometi no começo desse vídeo, para quem serve, para quem é necessário, para quem é fundamental, quem não pode deixar de ter. E aí que está a sacada, aí é que está o que você tem que avaliar dentro do seu escritório, da sua empresa, os seus tipos de clientes, se isso é para você ou não. Quando você precisa de gestão de projetos? Quando você possui mais do que uma disciplina envolvida no processo. E quando que você precisa de mais de uma disciplina envolvida no processo? Normalmente quando é uma construção. Isso quer dizer que quando eu tenho reformas e eu não preciso, não vou ter mais de uma pessoa envolvida? Não quer dizer. Ou seja, eu estou fazendo uma reforma de uma casa, eu vou ter reforço estrutural, eu preciso de compatibilização de projetos. Eu vou fazer uma reforma não sei do que, e eu vou ter projeto de paisagismo junto, eu preciso de compatibilização de projetos. Então, e a compatibilização de projetos é o item mais importante na minha opinião, porém, não é o único. Então, eu faço gestão de projetos de todos os meus projetos. Se você está desenvolvendo um projeto de arquitetura sozinho, se não tem nenhuma outra disciplina envolvida, é um apartamento, uma sala comercial, algo de interiores que normalmente não envolve outras disciplinas, você não tem reforço estrutural, você não tem nada disso, e você sente que você não vai ter isso durante o processo de obra depois, você não precisa de gestão de projetos. Você pode desenvolver o seu projeto, a parte técnica, bonitinha, tudo certinho, e depois, quando chegar na obra, você faça a sua gestão de obras, faz o seu planejamento, faz tudo o que eu falo aqui sobre gestão de obras. E você vai encontrar vários conteúdos desse tipo aqui no canal do YouTube e no Facebook e no Instagram, certo? Então, a gestão de projetos ela é para você que faz construções normalmente e ela é para você que faz projetos que envolvam outras disciplinas, outros agentes, outras engenharias e arquitetura, se você é engenheiro e está envolvendo uma arquitetura no seu processo de projeto, ok? Então, para resumir, para a gente fechar esse conteúdo, o que a gente tem? A gente tem como benefício principal da gestão de projetos vamos colar aqui no nosso bloco de notas, a gente tem como benefício principal, que é o B, a chance de planejar e atingir as metas de custo, prazo e qualidade, e a gente
faz com que não aconteça, né, com que a gente não viva o pior terror, que é erros caríssimos através da falta de compatibilização, caso você não faça compatibilização de projetos no seu processo de projetos, certo? Então, é isso por hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você está no Instagram ou no Facebook também, vai lá e deixa o seu like, deixa o seu comentário, me siga e curta a minha página. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!